gente, tudo bem? Bem-vindos à primeira aula avançada em anos. Eu sou o Gabriel Moretti, eu sou o treinador do Maratonusp, coach. Hoje eu vou dar uma aula de fluxo máximo para vocês. Bom, antes da aula de fluxo, eu vou dar uma visão geral do que são problemas de fluxo ou problemas de otimização na maratona. Hoje a gente vai estudar o problema do fluxo máximo, ou PFM. O problema do fluxo máximo ele tem uma grande intersecção com PEM, que é o problema do emparelhamento máximo. Eu vou definir o que é emparelhamento no final da aula. Além disso, o problema do fluxo máximo tem uma generalização, que é o problema do fluxo máximo com custo mínimo, que a gente não vai ver nessa aula. Aqui também tem uma generalização. O problema do emparelhamento máximo com custo mínimo. E por último, tem um cara que intersecta aqui, mas basicamente só aqui, que é o problema da cobertura mínima, que a gente também vai comentar um pouquinho nessa aula. Na aula de hoje a gente vai ver isso aqui, que é o problema do fluxo máximo, e a maratona se preocupa basicamente com o que está daqui para cima. Em ordem de preocupação, assim, principalmente a maratona se preocupa com o que está para cá, o que pode ser resolvido pelo problema do fluxo máximo com custo mínimo. Tudo bem? Aqui a gente tem um emparelhamento em grafo genérico, que às vezes cai na maratona, mas a gente não vai ver, e uma generalização disso que é com custos. Bom, antes da gente começar a falar de fluxo, eu vou precisar fazer umas definições, lembrando que o pré-requisito dessa aula é basicamente grafos, DFS e BFS, mas isso não quer dizer que a aula é fácil, isso quer dizer que a base dela não é muito exigente. Bom, definições. Seja f uma função qualquer, tudo bem? F do conjunto x no conjunto y, só uma função. Eu vou dizer que f de s um subconjunto de x, ou seja, a função f no conjunto vai ser igual ao somatório para todos os elementos do conjunto do valor da função dele. Tudo bem? Para S um subconjunto de x. Isso aqui a gente vai usar muito. D igual a VA é um grafo direcionado ou de grafo. Lembrando, um grafo são vértices e arestas, certo? Um grafo direcionado é quando, em vez de aresta, nós temos arcos. Arco de arco, apesar de aresta também. Então, as arestas agora têm direção, tudo bem? Então, os grafos que a gente vai estar mexendo são grafos direcionados. Eu provavelmente só vou começar a falar grafo em algum ponto da aula, então lembre que vai ser sempre grafo direcionado. Então, de grafo é um grafo direcionado no conjunto de vértices e arcos, sendo que arcos são um subconjunto do produto cartesiano dos vértices, então tem direção, então o V é diferente de VU. Tudo bem? Ok? Para x e y contínuo no conjunto dos vértices, eu vou definir esse conjunto aqui, x e y, como o conjunto das arestas x, y, tal que x pertence a x, y pertence a y. Tudo bem? Então são as arestas que saem de x e acabam em y. Delta mais de um conjunto de vértices vai ser as arestas que saem desse conjunto, as arestas que entram nesse conjunto, na verdade, mais entra no conjunto, delta menos de S sai do conjunto. O que eu quero dizer? Estou falando isso aqui, S é um conjunto de vértices, delta mais são as arestas entrando no conjunto, delta menos são as arestas saindo do conjunto. Tudo bem? Todo mundo tranquilo até agora? Então, tons de definição, vai ter mais. Vamos lá? Eu vou dizer que F, um símbolo, aqui eu vou chamar eu vou botar um dagger, mas F, um símbolo, ou seja, a função, um símbolo vai ser a mesma coisa que a função aplicada, delta, esse símbolo, no conjunto de S,
Lembra que f aplicado a um conjunto é só a soma das arestas, então a função aplicada a um conjunto de arestas, f, sei lá, f mais ou f menos, vai ser igual a f de delta mais, f menos vai ser f de delta menos. Tudo bem? Então, isso é importante. Tá. Uma rede R é uma tupla de grafo, uma função U, S e T, tal que D é de grafo, U é uma função das arestas nos inteiros não negativos, S e T são dois vértices distintos. Tudo bem? Ok. Agora vamos definir o que a gente está interessado. Isso é uma rede, ou seja, é um digrafo com dois vértices munido de... especificando dois vértices distintos, e além disso uma função nos inteiros positivos. Isso aqui vai ser a capacidade. A capacidade das arestas. Então, um fluxo F é uma função das arestas nos reais, tal que, primeira exigência, o tanto de fluxo que entra, a quantidade de fluxo, o valor entrando no vértice, das arestas que entram no vértice, tem que ser igual ao valor das arestas que saem de um vértice. Para todo vértice pertencente ao conjunto de vértices que não sejam os vértices distintos da rede. Segunda coisa. Quando eu botar o ezinho aqui em vez de aqui, quer dizer que é a mesma coisa, é intercambiável. É menor ou igual que o de... Então, para cada arco, o valor da função no arco não estoura a capacidade. Tudo bem? Todo mundo entendeu? A aula inteira vai versar sobre isso, que é essa função que a gente vai exigir essas duas coisas. Tudo bem? Ok, eu vou deixar essas coisas anotadas aqui. Eu acho que definição de gráfico direcionado pouco importa. Vou deixar isso aqui para a gente sempre lembrar. Então, mais é o que entra, menos é o que sai. E o fluxo F das arestas nos reais vai ser primeiro... O que é? Vou manter isso aqui, porque isso aqui vai ser importante durante a aula. Bom, vamos partir para um exemplo. Ok, isso é uma rede e as capacidades vão ser 3, 1, 6, 1, 2, 3, 2, 5,
3, 1, 2. Falta uma direção ali na direita. Ah, valeu. A gente tem a rede, a gente tem os vértices distintos ST e a gente tem as capacidades, tudo bem? Então, muitas vezes vocês vão ver o S ser chamado de source e o T de sink. Porque qual é a analogia principal na hora de falar de fluxo? Pensar em água. Pensar que aqui eu tenho uma bomba jogando água numa rede, ou as arestas são tubos mesmo. Isso aqui é realmente um ralo, uma saída da água. E a capacidade é o tanto de litros de água que passa por unidade de tempo. Então, você não pode passar mais fluxo que a capacidade, porque o cano não permite. E você não pode passar uma quantidade negativa de água, certo? E aqui no meio, o tanto que entra de água tem que ser o tanto que sai de água, né? Porque o ralo é só esse cara. Então, isso aqui são como se fossem câmaras do sistema. Então, você tem esse fluxo residual que a gente chama zero aqui, porque eles são simplesmente um espaço intermediário de uma rede de túneis, a água entra, tem que sair para cá. Aqui a água sai e vai embora, e aqui a água entra. Todo mundo entendeu a analogia da água? Às vezes é muito fácil pensar em água quando você está falando em fluxo. Eu acho que talvez seja essa a origem do nome, não tenho certeza. Ok, o que pode ser um fluxo aqui? A gente pode passar um de fluxo aqui, se entrou um de fluxo, tem que sair um de fluxo. Então vamos sair um de fluxo aqui. Entrou um de fluxo, tem que sair um de fluxo. Não é de cima, não? Oi? Opa, valeu. Entrou um de fluxo, tem que sair um de fluxo. E aí aqui, não importa, aqui não importa. Então a gente passou um de fluxo. Todas as propriedades que a gente queria estão respeitadas. A gente também pode passar um aqui por cima, né? Passa 2 por aqui, pode passar um por aqui, um por aqui. Passa um por aqui. Saiu 2, separou aqui. O que entrou 2, saiu 2. Aqui entrou 1, saiu 1. Então manteve, entrou 1, saiu 2. Isso aqui é um fluxo. Tudo bem? Então isso aqui é uma função válida para o fluxo. Então aqui. Todo mundo entendeu? Então vamos lá. Eu vou definir um fluxo líquido. Um fluxo líquido de um conjunto como um fluxo líquido de um conjunto S, como o tanto que sai de S, né? Lembra que menos é saindo, então o tanto que está saindo do conjunto, menos a quantidade de fluxo que está entrando no conjunto. Isso é o fluxo líquido. Então a gente já vai logo para o nosso primeiro lema. Eu vou abreviar lema para LEM, tudo bem? Lema é uma afirmação mais fraca que vai ajudar a gente a chegar numa afirmação forte. Então o primeiro lema é o seguinte. Desculpa, esqueci de definir uma coisa. Eu vou definir o valor do fluxo. O valor de um fluxo F como o fluxo líquido da origem. Então, esse é F menos GS menos F mais GS. Faz muito sentido, né? Aqui é como se fosse uma bomba, então o valor do fluxo, o tanto de água que está passando no sistema, é o tanto que está saindo da bomba, né? O que está realmente jogando para fora, menos o que está entrando na bomba. Então é isso. Então isso é o valor do fluxo. Eu já vou para cá, na verdade. Vamos fazer o nosso primeiro lema. Lema 1. O valor do fluxo, que a gente definiu como F menos de Szinho menos F mais Szinho é igual a F mais Tzinho menos F menos de Tzinho. De novo, você olha, essa afirmação faz sentido. O que eu estou falando? Que o tanto de água que está rodando na rede é o tanto de água que está, por segundo, né? É o tanto de água que está saindo do ralo. Isso aqui é o que está entrando no ralo e isso aqui é o que está saindo do ralo. Então é o fluxo líquido do ralo, basicamente. O contrário do fluxo líquido do ralo, né? Então, vamos provar essa afirmação. Demonstração, né? Zero. O que é zero? O fluxo saindo da rede, ou seja, o fluxo líquido saindo da rede é zero, né? Não tem água saindo do sistema. Então, zero é a mesma coisa que
eu somar para todo vértice do grafo o fluxo líquido dele, né? Porque isso é igual ao fluxo líquido saindo da rede. F mais de V, certo? Então isso aqui é zero. Porém, pela nossa propriedade 1, isso aqui é zero para V pertencente a V menos ST. Então isso aqui vai ser a mesma coisa aqui, F menos de S menos F mais de S mais F menos de T menos F mais de T. Correto? Todo mundo fora da rede, né? Então eu posso dizer que realmente a soma de todos os fluxos é zero. E para todos os nós intermediários, como eu estou trabalhando com... Vou estar sempre falando de fluxos viáveis, né? Como eu estou trabalhando com fluxo viável, isso aqui vale. Porque é um negócio que eu peço da minha função. Então isso aqui é igual a zero. Se eu simplesmente jogar um para cada lado, vai ter que F menos IS menos F mais GS. Ou seja, o fluxo líquido da fonte é igual a o contrário, F mais de T menos F menos. T é o contrário do fluxo líquido do ralo. Então, o tanto que eu estou bombeando aqui na rede está saindo aqui. Faz sentido e era o esperado. O lema com as provas são mais curtinhas, eu vou apagar a prova e vou só deixar o lema. Para a gente economizar espaço, porque os lemas a gente vai ficar utilizando. Então, esse é o nosso primeiro lema, ok? Mas, Oi. como que vai se dar o F mais de S e o F menos de T? Como assim? O F mais, porque o S seria de onde sai o fluxo, né? Sim. Como que vai, o que vai entrar nele e o que vai sair do T? Ah, tá, não. É que aqui eu não fiz assim, mas eu poderia ter uma aresta assim. Ah, sim. Se ela faz sentido ou não, é uma coisa, mas a teoria permite, eu poderia, entendeu? Não teria problema e também poderia ter uma aresta assim jogando para fora, sei lá. Talvez tenha uma situação que você consiga achar isso uma aplicação válida. Mas é isso, ok? Independente de como está arrumada a rede, se tem aresta saindo do ralo, se tem entrando na fonte, isso aqui vale, ok? Ok, uma definição. F é um fluxo máximo, chamar de FM maiúsculo, se não existe F', tal que o valor do F' é estritamente maior que o valor do F. Faz sentido, né? O meu fluxo é máximo se não existe um fluxo com valor maior. E agora a gente vai definir o nosso problema de interesse, que é o PFM, problema do fluxo máximo. Dado a rede, né? D, U, S e T, encontrar F máximo. E é isso que a gente vai tentar descobrir como fazer hoje. A primeira coisa, é claro que existe um fluxo máximo? Tipo, dado uma rede, é óbvio que tem? Então, não é, né? Mas turns out que é verdade, por um argumento um pouquinho mais complicado, a gente consegue escrever o problema do fluxo máximo matematicamente como um problema linear. E esse problema linear gera um espaço compacto, talvez vocês já tenham visto em análise, e fluxo é uma função contínua em compacto tem máximo. É um argumento matemático mais complicado, não vamos fazer aqui, mas existe. Tudo bem? A gente vai ver como achar algoritmicamente, mas matematicamente é garantido que existe um fluxo máximo. Não necessariamente garantido que a gente ache esse fluxo máximo, que é o que a gente vai ver no caso de redes que não são inteiras. Mas... Não, existe, mas não necessariamente o algoritmo acha. Que é o algoritmo que a gente vai ver. Pode argumentar que esse número finito de redes? Então, a rede não é só o grafo, é o grafo com a função capacidade. Não existe um número finito de funções capacidade. Dos reais, dos inteiros. Todo mundo de arestas fixado. Assim. Sim. Existe uma quantidade de fluxos finita. Sim. Existe uma quantidade, não porque o fluxo pode ser real. F é nos reais.
Então, eu sempre poderia, sei lá, pegar um valor e mexer nele, entendeu? Fluxo é uma função das arestas de uns reais. Então, não tem uma quantidade finita de fluxos. Então, mas para um grafo fixado, uma rede fixada. Uma rede fixada. Uma rede é um grafo direcionado e capacidade. Tá. Ok. Sim. Existe uma quantidade finita de fluxos possíveis. Pega um fluxo qualquer que você pensou, diminui ele inteiro pela metade. Aí diminui inteiro pela metade de novo. Agora entendi. Então, você sempre pode. Se você está falando de fluxos reais, a coisa é um pouco mais complicada. Na maratona, a gente vai sempre se preocupar com fluxos inteiros, basicamente. Mas se for inteiro, esse é o que vale, né? Sim. Aí se for inteiro, vale. Ok. Esse é o problema do fluxo máximo. Sempre existe. Para casos reais, o argumento é complicado. Para casos inteiros, vai ser corolário do algoritmo que a gente vai estudar. Bom, esse fluxo aqui que eu fiz é máximo? Alguém consegue ver onde aumentar? O fluxo são os azuis, né? E as capacidades são os vermelhos. Vai aumentar lá em cima, né? Dá para aumentar aqui em cima? Cadê? Aqui. Poderia o quê? Por aqui? Então, aqui eu vou passar 3, né? Porque eu não posso estourar esse cara. Aí descer, né? Aqui 2. 2. Aí aqui tem que descer também, né? 3. Será que dá para aumentar? Por baixo dá para aumentar. Baixo dá para aumentar. Então aqui eu vou passar 2. Entrou aqui, então aqui tem que sair 2 também. Aí eu travei. Ah, tá. Eu posso sair por aqui, né? 3. Peraí para baixo. Né? Oi? O que você botou é o da direita. 2. Não, o de baixo. O arco. Ele tá indo para a direita. Você subiu. Não entendi. O gráfico de baixo. Que entra o 2. Não, da esquerda. O 2/2 vai para a direita. Você subiu. 2/2 entrou, saiu 2/2. Ah, tá, entendi. Ah, tá, valeu. Aqui já era 3 mesmo, né, que eu já tinha mudado, então aqui saiu 3. E aqui 4. Parece que dá para aumentar? Não, né? Alguém consegue ver o porquê que não dá para aumentar? Uma forma simples de dizer que não dá para aumentar? Esses caras aqui, né, os tubos que saem da fonte estão saturados. Uma aresta saturada, se o fluxo está passando por ela, é igual a capacidade, tudo bem? Isso aqui a gente vai chamar de saturado. Então aqui já dá um argumento legal para a gente ver que o nosso fluxo é máximo. O fluxo é máximo porque não dá para sair mais água daqui. E é justamente isso que a gente vai usar para provar que o fluxo é máximo. A gente achar esses cortes, que eu vou definir agora, que estão do mesmo valor do fluxo. Ok. Cortes. Então, corte. O que é um corte num grafo? Um corte K contido em A, claro, num de grafo, né, D igual a V. A é um conjunto da forma, você tem um S, subconjunto de V, então K, Kzão, vai ser igual a delta mais de S. O que isso quer dizer? Eu vou ter um conjunto S de vértices. S barra é o complemento de S. S barra é igual a vértices menos os que estão em S. Tudo bem? É o complemento. Então, um corte, pra gente, vão ser esses caras aqui, ó. Opa, desculpa. Troquei, né? É que eu aprendi ao contrário, só que eu acho que mais seria mais intuitivo, tipo, entrando com mais e saindo com menos. Então é capaz de eu trocar de vez em quando. Vão ser as arestas que estão saindo do conjunto, tudo bem? Isso é o corte do conjunto. Além disso, um corte é ST separador, se Szinho pertence a Szão e Tzinho pertence ao complemento. Ou seja, o Szinho está aqui dentro, o Tzinho está aqui, tudo bem? Então, S é esse produto que ele literalmente separa S e T. Tudo bem? Todo mundo entendeu a definição? Eu vou definir, então... dá para pegar aqui, é tranquilo? Ok. Eu vou definir a capacidade de um corte K como o U do K.
Ou seja, como está definido ali por uma função de um conjunto, é a soma de todos os elementos do conjunto, ou seja, é a soma da capacidade de todas as arestas que estão saindo do corte, tudo bem? Que estão na direção do corte. Ok? Se eu tenho uma capacidade, então eu posso dizer que K é mínimo. K é mínimo se não existe K' tal que a capacidade de K' é menor que a capacidade de K. É claro que existe um corte mínimo? É sim, gente, porque um corte ele está determinado por um subconjunto dos vértices que contém S. Isso aqui é finito, né? Isso aqui é 2 elevado ao tamanho de V. Então, se eu tenho um número finito de cortes, algum tem que ser mínimo. Eu só avalio a função para todos eles. Diferente de fluxo, corte mínimo a gente sabe que existe. Não necessariamente a gente sabe achar um corte mínimo, que é o que a gente vai ver mais pra frente na aula. Mas que existe um é tranquilo, não precisa de um argumento matemático complicado. Ok, pegar outro giz. Ok, então, corte mínimo. A gente não precisa se preocupar em ter fé que ele existe até o momento, a gente sabe que tem. Então a gente vai agora para a proposição 1. Proposição... Vou abaixar um pouquinho mais. Proposição 1. Proposição 1 diz aqui, se f seja f... Aqui f vai ser o fluxo mais uma função qualquer. Isso é uma função qualquer, tudo bem? E S é um subconjunto dos vértices. Então vale que o somatório... F é uma função qualquer das arestas nos reais, claro. Somatório de V pertencente a S de F mais de V menos F menos de V vai ser igual a F mais de S menos F menos de S. O que eu estou falando? Se eu somar o valor da função para todos os elementos do conjunto, é a mesma coisa que eu considerar só as arestas do corte do conjunto. Aqui, por exemplo, eu tenho o meu conjuntão, certo? E eu tenho as arestas que estão no corte do conjunto, né? Aqui, ó. Indo do vértice para fora, indo de S para S barra, né? E eu tenho os indo de S barra para S. O que eu estou falando é que se eu somar a função para todos os vértices, é basicamente só somar para a borda do conjunto. Por quê? Vou ter 4 tipos de arco no meu grafo, né? Os que não estão completamente em S barra, e para eles eu não olho. Os que estão completamente dentro de S, e esses são importantes. E os que estão indo de S para S barra ou de S barra para S, certo? Então, se eu somar a função para todos os vértices, lembra que isso aqui é a mesma coisa que... lembrem que, né? F mais de V é igual a F de delta mais de V. Então, quando eu falo as arestas que estão entrando em V. E F menos de V, a mesma coisa, né? Aqui vai ser todas as arestas que estão saindo de V. Então, essa função está somando arestas. Lembrem disso. O fluxo é sempre vai ser uma função das arestas, somando arestas. Então, esse cara eu não me preocupo. Para esse cara aqui, eu estou somando uma vez para esse vértice saindo dele, né? Opa. É a mesma coisa, mas eu vou precisar, na verdade, com esse símbolo. Ok, estou somando uma vez saindo dele, certo? E eu estou somando para esse cara entrando nele, né? Somando, saindo, subtraindo, entrando. Então, todas as arestas estão completamente dentro do conjunto, somam nulo, né? Porque eu somo quando está saindo e somo quando está entrando. Então, elas não fazem diferença, certo? Todo mundo entendeu isso? As arestas que estão saindo do conjunto, eu somo uma vez saindo, mas como eu não somo para S barra, né? Eu não somo entrando. Então, elas continuam na soma. Para as arestas que estão entrando, eu somo elas entrando, mas vai ser, realmente, as arestas saindo, eu somo elas, e as arestas entrando, eu subtraio elas. E as arestas são completamente dentro, se anulam. Tranquilo? Proposição fez sentido? Ok. Proposição é essa. Vou deixar o lema 1 e vou apagar as definições aqui, tudo bem?
Tranquilo? Todo mundo lembra de cabeça? Se precisar, eu lembro as definições. Vou deixar só o lema que a gente vai usar ele. Ok, então, lema 2. Lema importante. Lema 2, seja S. ST, separador. Separador, então, o valor do fluxo é igual a o que esse lema está dizendo para a gente? Que o valor do fluxo é igual ao fluxo líquido de qualquer corte ST separador. Tem cara de ser verdade? Vamos ver. Aqui o fluxo é 5, né? Certo? Então, o fluxo aqui é 5. O valor do fluxo aqui é 5. É claro, para esse corte ST separador aqui, né? Ele realmente está separando o S de T e realmente tem 5 aqui. Vou pegar um corte ST separador aleatório aqui. Tudo bem? Será que realmente vale a afirmação? Aqui está saindo 4. Está saindo 1. Não está entrando nada. 5. Bateu. Saindo 1. Entrando nada. Saindo 1. 2. Saindo mais 2, 4. Saindo mais 1, 5. Não está o único que... esse aqui entrando nada. Então... não, esse aqui nem está no corte. Então, 5 de novo. Né? Então, isso que eu quero dizer. Se eu quiser saber o valor do fluxo, eu posso só pegar qualquer corte que separa S de T e ver o fluxo líquido dele. Demonstração. Alguma dúvida? Todo mundo pegou? Show. Então, vamos lá. Vamos escrever o valor do fluxo. Pelo lema 1, o valor do fluxo é isso aqui, né? Então... Não, na verdade, por definição, não é nem pelo lema 1. Por definição, o valor do fluxo é isso aí. Então, vai ser F mais de S mais F menos de S. Certo? Se eu tenho uma igualdade, eu posso somar 0 na direita, né? Não é verdade? Somei 0. O que é somar 0 aqui? Opa! Valeu! E eu troquei de novo. Valeu? O que é somar 0 no nosso contexto? Somar o fluxo residual de todos os demais vértices do ST corte. Então, somar 0 é a mesma coisa que eu disser. Pega todo vértice pertencente a S menos o Szinho, ou seja, todo o vértice que está no meu ST corte que não é Szinho. Sei que T não está, né? Porque ele é ST separador. Eu vou somar F mais de V F menos de V menos F mais de V. Certo? Só que isso aqui é o somatório para todo o conjunto. Então, pela proposição 1, eu sei que se eu somar para todo o conjunto, eu posso só preocupar com a borda do conjunto, né? Certo? Então, aplicando a proposição 1. Proposição 1, isso aqui é a mesma coisa que F menos de Szão menos F mais de Szão. Então, de fato, se eu quiser saber o valor do fluxo, eu posso só olhar o fluxo residual, fluxo líquido para qualquer corte ST separador. Tudo bem? Tranquilo? Isso já é bom, né? A gente já está começando a ter mecanismos para ver o fluxo acontecendo pela ótica dos cortes. Então, agora a gente vai continuar para mais um lema. Está tudo muito matemático, mas vai ficar algoritmo daqui a pouco. Lema 3. Seja S, ST separador. Então, seja S, ST separador. Então, K, definido como o corte induzido por S, né? Vale que o valor do fluxo é menor ou igual que a capacidade do corte. Tudo bem? O que isso aqui está me dizendo? Que para qualquer fluxo viável, se eu tiver um corte que separa S de T, esse fluxo nunca vai exceder a capacidade do corte. O que é a capacidade do corte? É a soma das arestas que estão saindo dele. Faz sentido, né? Se eu pegar e eu separar
a minha rede em duas partes, o tanto de água que vai passar daqui para cá é no máximo a capacidade das arestas que conectam daqui para cá. Certo? Vamos provar? Demonstração, então, pelo lema 2. Pelo lema 2, vale que o valor do fluxo é igual a F mais do S menos F menos do S, certo? Porque ele é ST separador. Isso aqui é maior ou igual a zero, certo? Pela propriedade 2. Fluxo é sempre não negativo. Isso aqui é maior ou igual a zero. Então, isso aqui é menor ou igual que F mais de S, certo? Só que também pela propriedade 2, isso aqui é no máximo a capacidade. Menor ou igual que cap de K. Também pela propriedade 2, porque a soma das arestas do corte, a soma do fluxo das arestas passando pelo corte não pode exceder a soma da capacidade, né? Porque é como a gente pede que a função seja, então isso aqui é menor ou igual que a capacidade de K. E a gente tem o que a gente queria. Ou seja, é isso. E vocês percebem a força disso? Porque agora, se eu tiver numa rede e eu quiser saber se meu fluxo é máximo ou não, eu tenho uma forma combinatória finita, que é testar todos os cortes, e eu só preciso achar um que isso aqui bate. Por exemplo, aqui, esse é um corte ST separador, a capacidade dele é 5, né? 3 mais 2 é 5, o valor do fluxo é 5, então eu sei que isso aqui é ótimo. Então agora eu já tenho uma forma de dizer que o meu fluxo é ótimo. Spoiler, talvez essas coisas sejam iguais. Vamos lá, então corolário 1, fazer um corolário direto disso aqui. Se o valor do fluxo é igual à capacidade de algum corte, isso aqui implica que F é máximo e o corte é mínimo. Tudo bem? Então a gente já tem uma forma de dizer otimalidade. Tá. Todo mundo consegue enxergar aqui, né? Alguma dúvida até agora? Então tá bom. Quanto tempo tem de aula? 27 minutos. 27? Mas está acabando já, a parte teórica. Lema 4. Se S, ST separador, S, ST separador, então, e K, né, definido como delta mais de S, então vale que o valor do fluxo é igual à capacidade do corte, se somente se tá. E o que isso aqui quer dizer? É que se eu pegar ST separador, ou seja, isso aqui é S, Szinho está aqui dentro, isso aqui é S barra, Tzinho está aqui dentro. Se o valor do fluxo é igual à capacidade desse corte ST separador, então todas as arestas que estão saindo dele estão saturadas, eu vou ter F de E igual a U de E, e todas as arestas que estão entrando nele estão zeradas. F de E igual a zero. Tranquilo? Isso aqui é uma afirmação que se eu tiver um corte mínimo, a estrutura do fluxo nele é dessa forma. Tudo bem? Vamos provar? A volta é fácil. De novo pelo lema 2. O valor do fluxo é igual a F mais do conjunto S menos o F menos do conjunto S. Tudo bem? Esse cara, F menos, o que está entrando, a soma das arestas dele é zero. Esse cara é zero. Esse cara é a mesma coisa que o
de S. Esse cara é o de S. O de S é a mesma coisa que... eu apaguei, mas é a mesma coisa que a capacidade de K. Então, vale, né? Capacidade de K é igual ao valor do fluxo. Todo mundo entendeu? Tranquilo. Vou deixar aí. E a ida? Ou seja, se eu tenho isso aqui, eu acho isso aqui. A capacidade do corte é maior ou igual que o valor do fluxo, certo? Pelo lema 3. Agora o valor do fluxo, que é igual a F menos de S menos F mais de S, certo? Isso aqui pelo lema 2, né? Ok. O mesmo truque. Isso aqui é maior ou igual a zero. Isso aqui é menor, que é o truque que a gente tinha feito anteriormente. Então, isso aqui é menor ou igual a capacidade de K. Só que eu tenho que capacidade de K, algo no meio. Opa, não, peraí. Desculpa, eu tenho isso aqui. Então, isso aqui é igual. Eu tenho uma igualdade aqui, e aqui eu tenho menor ou igual. Então, eu tenho capacidade é igual a algo que é menor ou igual a capacidade. Então, claramente, esse algo tem que ser igual à capacidade, certo? Eu sanduichei a coisa. Então, se isso aqui é igual... Não, é que eu estou assumindo isso aqui para provar isso aqui. Então, isso aqui é igual. Isso implica que isso aqui também é igual à capacidade. Só que isso aqui é no máximo a capacidade e a parte negativa é no máximo zero. Então, esse cara tem que ser a capacidade e isso aqui tem que ser zero. Então, as arestas que saem... porque é o que está subtraindo, e as arestas que saem são a capacidade do corte, porque tem que ser igual. Tranquilo? É porque eu imprensei a expressão. Ok? Então, isso aqui também já é super legal. A gente sabe agora que é só olhar um corte mínimo, mas se a gente achar um corte mínimo, ele vai ter essa estrutura. Isso aqui ajuda muito em alguns problemas, para falar a verdade. Lembrem disso aqui no futuro. Isso aqui realmente pode ajudar vocês a resolverem problemas, navegar na rede residual, que é um negócio que a gente já vai ver. Ok, então temos o lema 4. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente já tem todos os ingredientes necessários para fazer um algoritmo. Que é o que a gente vai fazer agora. Então, será que eu apago essa rede? Deixa eu ver se eu posso apagar ela. Acho que eu posso apagar sim. Ok, peraí, pegar outro giz. Então agora a gente vai entender como que a gente acha o fluxo máximo. E a gente vai usar todo esse recurso que a gente desenvolveu para provar que ele é mínimo. Talvez eu tenha que apagar os lemas, mas eu lembro na hora que eu for usar, que a gente vai usar eles bastante. Tá. Última definição da aula. P é um SW caminho. P é um SW caminho. Tal que, então, eu vou definir um caminho de um vértice S a um vértice W. Caminho no sentido clássico que vocês estão acostumados. O caminho vai ser da seguinte forma. Ele vai poder fazer isso aqui, ó. Ele vai poder ter arestas voltando no caminho. O que é estranho, mas já vai fazer sentido. Isso aqui eu vou dizer que pertence a P+. Isso aqui é P. Isso aqui eu vou dizer que pertence a P+. Se está voltando, eu vou dizer que pertence a P-. Pertence a P-. Isso aqui pertence a P+. Eu vou dizer que isso aqui é um SW caminho em D, né? Em D, é isso aqui. E se... Primeira coisa... FE é menor ou igual que o E para E pertencente. Então, se o fluxo que está passando pelas arestas que estão no sentido direto é estritamente menor que a capacidade da aresta,
2. O fluxo das arestas que estão voltando é maior que 0. O mínimo disso aqui, eu vou definir como... Isso aqui vai ser epsilon mais, que vai ser igual ao mínimo de UE menos FE, E pertencente a P mais, epsilon menos vai ser igual ao mínimo, FE pertencente a P menos. Ok? Então, se vale isso aqui, eu posso definir um... não, peraí. O epsilon está para o lado certo? Tá, né? Tá. Eu posso definir um epsilon que vai ser o mínimo desses dois, né? Epsilon mais, epsilon menos. E eu sei que é maior que 0, né? Porque esse cara é maior que 0, porque vale isso aqui. E esse cara é maior que 0, porque vale isso aqui, né? Tudo bem? Se isso aqui vale, então P é F aumentador. O que eu quero dizer com F aumentador? É um caminho que eu vou conseguir usar para aumentar o fluxo. Tudo bem? Se W for T, eu não vou dizer que é um SW caminho, eu só vou dizer que é um caminho F aumentador. Tudo bem? Se ele for entre os vértices importantes do grafo. E o que o meu algoritmo de fluxo máximo vai fazer? Ele vai procurar esses caminhos e vai tentar passar o máximo de fluxo possível por eles, que é esse F, que é esse epsilon, né? De forma que ele vai gerar um novo, e ele vai ficar fazendo isso até não dar mais. Tudo bem? Teorema 1. F é máximo, ou seja, meu fluxo é máximo, se somente se não existe P, F aumentador. Ou seja, eu sei que o meu fluxo vai ser máximo se eu não conseguir um caminho que aumenta ele. A demonstração, vamos fazer a volta. Se a P, F aumentador, então ele tem um epsilon associado a ele que é positivo, então eu vou definir um novo fluxo da seguinte forma. Eu vou aumentar epsilon pelas arestas que estão em P+, eu vou diminuir epsilon das arestas que estão em P-, e eu vou manter igual se não está no caminho aumentador. Tudo bem? Eu afirmo que F' é um fluxo. Por quê? Bom, a nossa propriedade 2, que é não estoura as capacidades é positivo, está mantida pela minha escolha de epsilon, né? Eu escolhi epsilon de forma que nunca descobri essa propriedade, então está valendo. E a propriedade 1 está mantida meio que por brutaus casos. Então, supõe que um vértice tem duas arestas na direção. Aqui vai entrar epsilon e aqui vai sair epsilon por ele, né? Então manteve. Se estiver entrando aqui e assim, aqui vai entrar epsilon e aqui vai entrar epsilon e aqui vai deixar de entrar epsilon, né? Porque eu vou diminuir epsilon nessa aresta. Então eu estou mantendo. Se eu tiver isso aqui, então aqui vai aqui vai deixar de entrar epsilon, né? E aqui vai entrar epsilon, vai deixar de entrar epsilon. E aqui também vai deixar de entrar epsilon, né? Porque está no sentido contrário. Então, você pode fazer todos esses casinhos na mão, mas dá para ver que todo caso que um vai faltar, vai entrar para compensar, ou se faltar, um vai compensar um outro. Então, aquela propriedade para os vértices intermediários sempre vale. E o que a gente conclui que se S, como S é o extremo, só vai estar saindo de S ou deixando de entrar em S, né? De qualquer uma das duas formas, como o valor de F é o que está saindo de S menos o que está entrando em S, se deixar de entrar, o meu fluxo aumentou. Se sair mais, o meu fluxo aumentou.
Então, a gente conclui que o valor de f' vai ser igual ao valor de f mais epsilon, que é estritamente maior que o valor de f. Então, se a gente achar um caminho f aumentador, a gente aumenta o fluxo. Tudo bem? Tranquilo? Isso aqui vocês podem fazer em casa todos os casos. Fica de exercício ao ouvinte. Ok, então a volta vale. Se eu tiver um f aumentador, meu fluxo não é máximo. Mas e se meu fluxo for máximo? Eu vou ter um f aumentador? Não. Como que a gente prova isso? Se não há, não existe PF aumentador. Então, isso quer dizer... Valeu? Vocês têm que me lembrar isso antes. Mas valeu. Então, se não tem um caminho F aumentador, então a gente vai ter uma coisa assim. Ó. Eu tenho S, eu tenho um Szinho, eu tenho meu S barra aqui, e tem algum ponto que todas as arestas que estão saindo estão saturadas, certo? Se não, eu poderia pegar uma delas para botar no caminho F aumentador, então isso aqui não está valendo, tem que ser igual. E as arestas que estão entrando estão zeradas, né? Porque senão eu também poderia pegar elas, certo? Então tem que ter algum ponto que isso aqui está acontecendo. F igual a zero. Tzinho está aqui. Então tem que ter algum momento que isso aqui vai acontecer, porque senão eu consigo o caminho. Só que isso aqui já tem uma cara conhecida, né? Então se eu tenho isso aqui implica que... Peraí, isso aqui significa que eu tenho um conjunto S, tal que F de E é igual ao de E para todo E pertencente às arestas saindo de S, e F de E é igual a zero para todas as arestas entrando em S. Tudo bem? Pelo lema 4, isso significa que o valor do fluxo é igual à capacidade do meu corte K. K aqui é... Ok? Se isso aqui vale, então, pelo corolário 1, F é máximo. Então, se eu não tenho o caminho F aumentador, eu consigo achar isso na minha rede. Se eu acho isso, pelo lema 4, vale isso aqui. E pelo corolário 1, vale que F é máximo. Tranquilo? Então, se eu não tenho o caminho F aumentador, acabou. Meu fluxo é máximo. Isso já dá ideia para um algoritmo, certo? O que a gente pode fazer? A gente tem a nossa rede, a gente fica procurando o caminho F aumentador. Se em algum momento a gente vê que não tem mais, a gente para e o nosso fluxo é máximo. Então a gente já tem a primeira ideia para o algoritmo. E todos os algoritmos funcionam com essa ideia. Então agora a gente vai para o teorema 2, que é o teorema mais famoso. Teorema 2. E independente por Elias, Feinstein e Shannon. Também em 56. Quando eu digo isso, quer dizer que esses dois grupos descobriram esse teorema independentemente um do outro em 56. Eu vou botar estrela para quando for máximo, tudo bem? F é... Um fluxo é máximo e K é um corte mínimo. Então, se eu tenho F, que é um fluxo máximo, e eu tenho um K, que é um corte... Não, F máximo e K mínimo. Então, o valor do fluxo máximo é igual à capacidade de um corte mínimo. Ok? Então, numa rede, o valor do fluxo máximo é igual à capacidade do corte mínimo. A gente já sabia que isso aqui valia, certo? Que o fluxo máximo era sempre menor igual que qualquer capacidade. Mas o que a gente vai dizer que é sempre igual. Tudo bem? Ok, como que a gente prova isso? Um lado já está feito, né? O que a gente fez era o lema 1, o lema 2. Então a gente só precisa fazer
a volta. A gente só precisa fazer isso aqui. A demonstração é... Bom, se o fluxo é máximo, existe um corte S... Não, se um fluxo é máximo, não tem caminho aumentante, pelo teorema 1, certo? Caminho F aumentante. Se não tem caminho F aumentante, pela mesma ideia da prova que a gente fez, a gente tem um corte ST separador. A gente vai definir esse corte desse jeito. S vai ser igual aos vértices do grafo, tal que existe um SV caminho. Ou seja, tem uma forma de chegar, né, nesse vértice indo por arestas que ainda tem capacidade para aumentar, ou voltando por arestas que não tem fluxo nulo. Tudo bem? São todos os vértices que eu chego por caminhos, por SW caminhos. Por hipótese, como é máximo, esse corte S é ST separador, certo? Pelo teorema 1, na verdade. Como não é máximo, não pode ter um caminho aumentante, então todo mundo que é alcançado por caminhos, por P caminhos, não pode conter o T, senão teria um caminho aumentante. Ok, então, pelo teorema 1 vai valer que... Peraí, vou vir pra cá. Isso aqui vai ser útil, então eu vou deixar isso aqui. Então, para esse cara, F de E vai ser igual ao U de E, G vai ser igual a 0. Para as arestas saindo, para as arestas entrando, certo? Porque é mínimo, como é mínimo, vai valer isso aqui. Como é ser separador e não dá para aumentar, vai valer isso aqui. Só que, então, o valor F estrela vai ser maior ou igual que a capacidade desse corte aí, desse cara. Só que, por hipótese, a capacidade de um corte qualquer é ao menos a capacidade do corte mínimo, certo? Então eu sei que esse fluxo máximo é a maior capacidade de algum corte, ou ao menos a capacidade de algum corte. Eu sei que isso é, na pior das hipóteses, a capacidade do mínimo. E na verdade tem o que a gente precisa, né? Pelo lema, a gente sabe que O de F estrela, de F ótimo é maior ou igual que K. De K ótimo. Só que pelo lema 1 a gente sabe que vale o outro lado, né? Que qualquer corte vale mais que qualquer fluxo. Então, essas duas coisas valem com igualdade. E esse é o teorema de Forte-Fulkerson. E isso é o resultado principal, assim, de fluxo. Ok, então, dado que a gente tem isso aqui, agora a gente já tem tudo que a gente precisa. A gente tem uma forma de achar o fluxo máximo, que é pelo algoritmo. A gente tem uma garantia de qualidade do fluxo máximo. A gente só precisa do algoritmo, certo? O algoritmo é como segue. Isso é um algoritmo teórico, que é um algoritmo proposto pelo... antes, desculpa, uma última coisa. Um corolário, que eu não vou provar. Se as capacidades são inteiras, implica que existe um fluxo máximo inteiro. Tudo bem? Então, se as capacidades forem inteiras, aí sim eu sei que existe um fluxo máximo inteiro. Por quê? Bom, o algoritmo acha um caminho aumentante, pega o maior incremento que você pode fazer e acrescenta. No início, a gente vai iniciar o fluxo como 0. Então, o mínimo das diferenças também vai ser o inteiro, porque as capacidades são inteiras, eu vou tirar um mínimo entre 0 e o inteiro, eu vou acrescentar um inteiro, eu sempre vou ficar fazendo incrementos inteiros. O meu epsilon sempre vai ser inteiro. Então, como o algoritmo
acaba, né? A cada momento o fluxo aumenta, o fluxo é limitado pelo corte. Corte é uma coisa combinatória que a gente sabe que existe. Então, existe um corte mínimo. A cada rodada o fluxo vai aumentar ao menos em 1. Em algum momento esse processo tem que parar. Tranquilo? Então, se eu tivesse capacidades inteiras, existe um fluxo máximo inteiro. E a gente vai achar ele. Capacidade genérica. Ok? Então o algoritmo 1 é: inicialmente o nosso fluxo vai ser 0, enquanto existe PF aumentador, eu vou definir um F' que vai ser daquele jeito que a gente fez antes. F, menos epsilon. Se E é uma aresta direta do caminho, se E é uma aresta reversa do caminho, e não muda se não está participando do caminho. Aqui eu faço F, recebe a filhinha, eu atualizo o meu fluxo máximo, e aí no final eu devolvo o meu fluxo. Tudo bem? A ideia do algoritmo é essa. O problema é como a gente vai achar isso aqui. Mas só tendo a ideia teórica, alguém consegue me dizer qual é a complexidade desse algoritmo? Eu sei que ele acaba, porque ele é no máximo o corte mínimo. Corte mínimo tem um número finito de cortes, né, que são só todos os subconjuntos de vértice, e sempre incrementa 1. Então, esse treco é finito, acaba e funciona. E eu sei que funciona pelo teorema 1. Então, eu sei que o algoritmo está correto, mas qual é o tempo de execução dele? O fluxo total vezes o número de vértices? Então, um fluxo total vezes o custo de eu achar um caminho F aumentador. Eu ainda não expliquei como a gente faz, mas dá para achar com uma DFS. A gente já vai ver. Então, esse algoritmo ele é Ozão da complexidade da DFS, que é o número de vértices vezes o número de arestas, vezes o valor do fluxo. Isso aqui é um problema. Porque eu só garanto que eu posso aumentar, eu sempre aumento o fluxo em ao mínimo 1. Mas e se eu sempre aumentar exatamente 1? Isso aqui é o que a gente chama de pseudo-polinomial. Isso aqui não depende só do grafo, isso depende do grafo e das capacidades. E as capacidades podem ser tão grandes quanto você queira botar no problema, né? Um exemplo que esse algoritmo sofre é esse aqui, ó. Esse é um exemplo bem clássico para ele. Aqui eu botei arestas com capacidade M é tão grande quanto eu queira. Tudo bem? E eu vou ter essa aresta aqui com capacidade 1, esse é meu S, esse é meu T. Alguém consegue ver onde o algoritmo vai sambar aqui? Então, ele vai achar primeiro esse caminho aqui, esse caminho F aumentador, começou com 0, né? Então ele vai saturar essa aresta aqui, vai botar um aqui e um aqui. Aí agora ele vai tentar achar esse caminho aqui. Aí ele vai passar por aqui, recuar o fluxo nessa aresta, e vai passar por aqui. Então no final essa aresta vai voltar para 0, esse cara aqui vai para 1, e esse cara aqui vai para 1. E aí repete. Isso aqui vai repetir 2m vezes. Eu posso tomar m quão grande quanto eu queira. Então, claramente, existem casos que dá problema. Ok, eu sei que eu estou forçando uma escolha muito ruim, mas eu não disse como a gente escolhe esse algoritmo, né? Então, toda a melhora que a gente vai ter é escolher esse caminho de uma forma esperta. A gente tem muitos algoritmos de fluxo. Bom, eu vou apagar aqui. Todo mundo entendeu? Corte mínimo, fluxo máximo, ok? Então, a gente tem um monte de algoritmos de fluxo máximo. Fluxo máximo, para além da maratona, é um problema de computação muito importante mesmo. Então, a gente tem alguns algoritmos. O primeiro é o Ford-Fulkerson, né? Que eu acabei de fazer para vocês. Fulkerson. Que ele tem complexidade n mais m, valor de f. Um outro algoritmo é o Edmonds-Karp. Que aí ele já tem uma complexidade mais legal, ele é O de n, m quadrado. N, número de vértices, m, número de arestas, tudo bem? Então, esse cara aqui ele já é muito diferente desse. Ele não depende do fluxo, ele só depende da rede. Então ele já é polinomial, não é mais pseudo-polinomial, que a gente chama. E o que o Edmonds-Karp faz de diferente do Ford-Fulkerson?
O Fort Fulkerson, eu não vou escrever o código dele para vocês, porque eu acho que não vale a pena. Vamos cair lá para o algoritmo que é usado de verdade. Só que para achar o caminho fermentador, ele usa uma DFS, uma busca de profundidade. Tudo que o Edmund Scarpa faz é usar uma busca em largura. Ele faz por caminho mínimo. Ele acha um caminho mínimo aumentante. E por um argumento bem bonito, isso não depende mais do fluxo. Isso depende só do tamanho do grafo, que é bem legal. O terceiro algoritmo é o de Djinitz. Muitas vezes vocês vão ver isso aqui como Djinnik, então em vez de dizer que isso é um C, Djinnik é um erro de tradução, é que ele é russo, e ele tinha o vício de só escrever em russo, então as pessoas tinham que traduzir os papers dele, porque ele era muito bom. E aí um dia traduziram errado e pegou. Então ele reclama até, acho que ele ainda é vivo, ele reclamava bastante disso, mas é Djinitz. E esse é o de n quadrado m. Esse é o algoritmo que eu vou fazer com vocês agora. É o algoritmo mais usado na maratona. Ele é bem bom, ele é fácil de codar e ele é muito rápido. Muitas vezes não vai bater nessa complexidade teórica, ele roda rápido. E o último que é famoso e vale a pena citar é o algoritmo do Goldberg e Tarja. Muita gente conhece isso aqui como push relabel. E a complexidade dele é Ozão de n quadrado raiz de m. Médio. O push relabel é uma ideia genérica que você consegue botar várias regras no meio dele. Então você pode ter n cubo, n, m, log, algo. Então ele tem muitas complexidades possíveis. Quem usa na maratona, acho que normalmente usa com essa, não vale a pena, apesar de ter uma complexidade melhor. Tipo, isso aqui roda muito rápido na prática. Então, um Djinitz bem implementado vai passar. Isso aqui não é necessário, mas se alguém quiser se arriscar a estudar, precisamos para um push relabel, vocês vão achar. E dá para ver? Cara, ele é um pouco mais difícil, porque ele usa uma ideia chamada pré-flow, que é do Karpov. Karpov, não. Karanazov. Karpov é do xadrez. Se não me engano, é Karanazov. E, tipo, ele tem uma estrutura genérica meio estranha e depois você tem várias regras de como passar o fluxo por dentro da rede. Então, ele é um algoritmo mais chatinho. Tem um TCC de um ex-aluno aqui do departamento, que é o Marcos Kawakami, que é sobre fluxos máximos. Oi? Marcos Kawakami. Que fala sobre fluxos máximos. E nele ele explica como implementar o algoritmo do Goldberg-Tarjan. E ele é mais chato de implementar que o Djinitz. O Djinitz é uma DFS. Então, isso aqui é uma DFS, isso aqui é uma BFS, isso aqui é uma DFS e uma BFS. Isso aqui é mais complicado. Então, normalmente não vale a pena, mas se vocês quiserem aprender, vai grande. Talvez tenham problemas que são muito apertados e só vai passar isso aqui, mas acho que eu já vi gente comentando, mas eu nunca precisei, entendeu? Então, não acho que vale muito a pena. E é isso. São os algoritmos. A última coisa que eu vou fazer com vocês, na verdade, é... Alguém sabe andar ao contrário? Alguém já viu o computador fazer isso? Não dá, né? Então, o que a gente vai precisar fazer? Uma coisinha para os algoritmos funcionarem. Então, última coisa. Pra gente... Aí eu vou abrir o Note e vou implementar o Djinitz com vocês e vamos passar um problema e vamos dar a aula por encerrada. Vai ser um detalhe de implementação. Então, aquele negócio. Não dá para eu voltar uma aresta no computador. O computador não sabe fazer isso. Buscas em grafos não voltam arestas. Então, a solução é, se eu tiver uma aresta assim, na rede, a solução é eu fazer uma outra aresta voltando, que de alguma forma vai estar ligada com essa. Então, o que eu fizer nessa aresta, de alguma forma vai interferir nessa, o que eu fizer nessa, de alguma forma vai interferir nessa. Então, formalmente, o que a gente vai fazer é criar o que a gente chama de rede residual. Então, se R é uma rede, que é um grafo, capacidades, ST, e F é um fluxo, eu vou definir uma rede residual R', CD, U, S, e T da seguinte forma. Os meus vértices dessa rede residual vão ser os mesmos. As minhas arestas da rede arcos, da rede residual, vão ser quase os mesmos. Eu vou fazer... Vão ter todos os arcos que estão lá, na rede normal. Mas
um conjunto que vão ser os arcos antiparalelos que eu falei. Que eu vou chamar de A a menos 1. Tudo bem? Eu vou botar menos 1 para ser o antiparalelo, que é o arco contrário. Esse aqui é o arco correto. O arco antiparalelo é o que volta, que está na direção contrária. A aresta paralela em grafo normal é duas arestas que têm os mesmos extremos. Arco antiparalelo tem os mesmos extremos na ordem contrária. Então, é todos os arcos mais antiparalelo. Isso aqui pode formar arcos paralelos, né? Tipo, se no meu grafo direcionado, eu já tivesse uma estrutura assim, agora eu teria uma coisa, um arco voltando para esse e um arco indo para esse. Então eu tenho arcos paralelos mesmo. Mas eu vou manter isso, tudo bem? O algoritmo vai funcionar sem problema. A gente nunca falou que não podia ter. Tudo que a gente fez até agora, todos os teoremas, não tinha nenhum problema com isso, então a gente vai manter. E, por último, a gente vai definir as capacidades da rede residual, que vão ser as capacidades da rede residual vão ser o quanto eu ainda posso passar de fluxo no arco, se ele for um arco de verdade, e o quanto de fluxo está passando no arco de verdade se eu for o fantasma. Basicamente aqui é o quanto eu posso diminuir de fluxo no arco, certo? Quanto eu posso voltar. E aqui é o quanto eu ainda posso passar. Tudo bem? E quanto tempo eu tenho? 1h11. Então, eu não vou provar, então, mas isso aqui é tranquilo. Vai ficar para vocês fazerem em casa. A proposição 2. Se A, P, F, aumentador em R, A, P', caminho normal, caminho direcionado, caminho direto, ou seja, sem voltar por aresta, o caminho no sentido clássico de caminho, em R'. Isso aqui, na verdade, é um se somente se. Então, eu só tenho um caminho direto de S a T na rede residual se eu tenho um caminho F aumentador na minha rede. Vamos fazer um exemplo rapidinho aqui para entender essa modelagem. Vamos pegar... eu tenho um exemplo aqui. Capacidades... Eu tinha feito em rosa, né? Então as capacidades vão ser 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2. E o fluxo vai ser 2, 0, 1. Ok? Então, eu tenho essa rede com as capacidades desse fluxo e a minha rede residual... Oi? Aí. Ele entrou 2. Então, entrou, saiu aqui e saiu aqui. Não, então... Oba? Ah, tá, valeu. 2. Oba. Valeu. E a minha rede residual vai ser o quê? Eu vou manter o conjunto dos vértices, então... Ok. Só que agora, para cada aresta, eu vou adicionar uma aresta antiparalela. Então, vão ser essas arestas pontilhadas para cá, pra cá. E a capacidade delas vai ser
igual ao fluxo. Então, isso aqui é a diferença do fluxo da capacidade, então a capacidade aqui é 0. Aqui a capacidade vai ser o valor do fluxo, então é 2. Aqui a capacidade é a diferença do fluxo, a capacidade é 0. Aqui é 2. Aqui é 2, aqui é 0. Aqui é 1, aqui é 0. Aqui é 1, 1, 1, 1, 1, 1. Aqui é 0 e aqui é 1. Certo? Então, alguém consegue achar um caminho F aumentador aqui? Por exemplo, esse aqui, né? Eu posso passar por aqui, posso passar ao contrário por essa daqui, ó. Aumentei 1, diminui 1, aumentei 1, aumentei 1. Caminho F aumentador aqui, caminho direto aqui. Então, passa no sentido direto, passa na fantasma no sentido reverso, passa no sentido direto, passa no sentido direto. Capacidade de 2, capacidade de 1, capacidade de 1, capacidade de 1. Então, tem um caminho direto aqui. Tranquilo? Fica isso aqui para vocês provarem de exercício, tudo bem? Pra vocês se divertirem. Uma outra coisa que vai ficar para vocês provarem também. Tudo isso dá para fazer só tentando alguns casinhos. Talvez a proposição 3. Se eu quero um fluxo, se R, na verdade, for um grafo mesmo, não um grafo direcionado, U, S e T, ou seja, se eu quiser um fluxo num grafo e não um grafo direcionado, eu não fiz, né? Só fiz tudo para grafo direcionado. Eu posso pegar uma aresta de G e transformar em dois arcos antiparalelos, em D. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer é UV pertencente a E de G vai virar UV direcionado, V o direcionado em A de D. Provem por que eu posso avaliar uns casos, mas demonstrem por que essa redução é válida. Então, eu realmente teria um fluxo aqui satisfazendo aquelas coisas de residual igual a 0, se eu tiver um fluxo aqui. Isso aqui de exercício. Não é difícil, mas é uns casinhos. Ok. Então, algoritmo. Vamos codar o de Nick juntos. Eu vou mostrar como armazenar a aresta no computador. Que a gente vai fazer de uma forma um pouco diferente. Como achar o fluxo, como alterar e como mexer na rede residual. Por exemplo, essa rede residual aqui, se eu tiver que ficar reconstruindo ela toda hora, é muito ruim, né? Então eu vou dar um jeito de só melhorar, só modificar o suficiente para chegar na próxima rede residual. Tipo, eu não tenho que ficar recalculando ela.